Queridos companheiros, queridas companheiras, irmãos e irmãs na caminhada, na fé, na militância, paz e bem. Que bom encontrar com todos vocês neste dia 8 de novembro de 2021. A gente já se encaminhando para o final do ano, um ano difícil, recheado de desafios, mas que na esperança a gente constrói resistência para construir um ambiente onde a vida, a dignidade seja de fato valorizada. Uma saudação a toda a comunidade Paz e Bem, também a comunidade da Próxima V247, nesse programa 1083. A gente vai construindo tantos momentos de reflexão, de construção de sonhos comuns, e que a gente nem se percebe o tempo que a gente vai oferecendo um ao outro nestas conversas diárias do canal Paz e Bem. Que bom encontrar vocês nesta segunda-feira. E gostaria de utilizar a reflexão deste dia para a gente primeiro recordar que no próximo domingo a gente celebra o Dia Mundial dos Pobres. Essa é uma data que a gente celebra a partir do convite do Papa Francisco, já pelo 5º ano consecutivo, e que nos leva a celebrar, mas mais que isso, a pensar estratégias de superação de tudo isso que a gente entende por pobreza, por miserabilidade, por processos que lançam mão da vida de tantos homens e mulheres em todos os cantos do mundo. E como que nasceu a celebração do Dia Mundial dos Pobres? Primeiro, logo depois daquela celebração do ano extraordinário da misericórdia, no dia 20 de novembro de 2016, quando o Papa encerrou esse ano extraordinário da misericórdia, ele nos convidou a celebrar todos os anos, um domingo antes do término do ano litúrgico, ou seja, da festa de Cristo Rei, que celebrássemos o Dia Mundial dos Pobres, como gesto desta misericórdia. Sejamos misericordiosos, misericordiosas, como o vosso Pai é misericordioso. E como, de fato, que essa misericórdia possa se desdobrar em ações concretas, em posturas cotidianas, que produzam e revelem a vida. É também o grande objetivo. E a cada ano o Papa envia uma mensagem para motivar o Dia Mundial dos Pobres. Esse ano, então, 2021, a gente celebra o 5º Dia Mundial dos Pobres. Aqui no Brasil, a recepção desse dia é interessante, da forma que a CNBB propõe que a gente celebre, a partir de uma jornada mundial dos pobres. Isso é importante porque nos coloca um tempo maior, além de um dia, para poder refletir desde a base, junto aos pobres, como de fato a gente pode motivar ações concretas. Então, no Brasil começou dia 14 de setembro, a Jornada Mundial dos Pobres, e vai até agora 14 de novembro, que é o Dia Mundial. E participa desta jornada vários organismos da CNBB, que também em tantas outras frentes conduzem outros momentos também para pensar a superação não só deste momento que a gente vive, mas toda essa realidade de pobreza. Então, alguns dos órgãos que participam desta jornada, planejando, motivando, junto à CNBB, a CRB, a Pastoral Carcerária, o Conselho Nacional do Laicato, a Pastoral do Povo de Rua, a Pastoral da Mulher Marginalizada, o Conselho Pastoral dos Pescadores, quem mais aqui? O Serviço Pastoral do Migrante e tantos outros serviços pastorais, Pastoral Operária, Cáritas, Sexta Semana Social Brasileira, que motivam esta celebração. E no Brasil, sobretudo nesse momento que a gente vive, a celebração não só do dia, mas da Jornada Mundial dos Pobres, faz conexão com outros momentos
e propostas também pastorais, que a gente assim pode dizer, que indicam também alguma forma de ações transformadoras para esse momento. Então, por exemplo, a ação solidária emergencial é tempo de cuidar. Iniciada aí logo no início da pandemia, uma campanha com todo o apoio da Caritas Brasileira, e que também é um gesto concreto da Igreja no Brasil, que também culmina na Jornada Mundial dos Pobres. Ou então todo o empenho e trabalho da Sexta Semana Social Brasileira, que a gente aqui no Paz e Bem até já conversou outras vezes, pensando na dinâmica do teto, da terra, do trabalho, mas também nos eixos de soberania, economia, de como que a partir de tudo isso a gente pode construir um projeto popular para o Brasil, para que de fato a gente possa enfrentar o processo de desigualdade, de acumulação, de ausência de direitos. Isso também é um gesto, uma ação concreta que, a partir também da Jornada Mundial dos Pobres, a gente pode cada vez mais motivar em nossos ambientes, nossas comunidades. E, sem dúvida, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que, além da Igreja e tantos outros organismos da sociedade civil, se empenham em pensar esse Pacto pela Vida, que passa não só pela defesa de um auxílio emergencial justo, mas também pela universalização da vacina. Isso é pauta ainda, não é que essa pauta venceu, porque a gente agora iniciou um processo já de uma vacinação um pouco mais ampla. Essa pauta existe ainda. Tem estados que ainda a vacinação está um pouco mais lenta, ou então mesmo quando a gente fala do auxílio emergencial, que a gente não tem o auxílio emergencial de fato como ele deveria ser, mas a gente tem aí agora, sobretudo, com os anúncios dos últimos tempos, um uso da realidade dos pobres por um projeto eleitoreiro. E que isso muitas vezes machuca muito mais, penaliza muito mais aos pobres do que de fato constrói um ambiente de soberania, um ambiente de enfrentamento a toda essa realidade. Isso pensando, então, momentos, ações, projetos que estão em comunhão. Mas queria que, de fato, colocar o tema tão bonito desta jornada. Né? Então, no Brasil, a jornada tem como grande tema Sentes compaixão? Uma indagação, uma pergunta, que nos coloca também diante de uma necessidade de uma conversão, que é pessoal, que é comunitária, que é social, que é eclesial, que é de projeto político, de nosso ambiente de militância. Sentes compaixão? Essa pergunta tem que ser cotidiana, para que de fato a gente possa perceber se as nossas ações estão caminhando para de fato um processo de superação dessas realidades. E aí, logo depois, vem o tema que é o tema do texto proposto pelo Papa Francisco, que motiva a celebração do Dia Mundial dos Pobres. Sempre tereis pobres entre vós. Que é um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 14. E esse versículo, de modo nenhum, deve parecer para a gente, né, pobres sempre tereis entre vós. A gente nunca pode tomar isso como, se assim vai ser, a gente pode caminhar para a indiferença, a gente pode caminhar para o comodismo, a gente nem precisa de tantas ações. Não, não é nesses termos que o versículo se apresenta. Até porque é interessante se a gente for retomar, e aí eu faço dois convites, um convite primeiro para que possam tomar a leitura da carta do Papa Francisco, e aí eu posso, aqui na descrição do vídeo, colocar o link, eu acho que vale a pena. A CNBB preparou também um material muito interessante, mas depois também vocês possam tomar a leitura do capítulo 14 do livro de Marcos. Porque a gente vai perceber que existe uma postura que muitas vezes está presente também no nosso meio. Quando aquela pobre mulher se apresenta diante de Jesus e ali utiliza de todo aquele
frasco caro de perfume aos pés de Jesus, e tem indagação de um deles, Judas. Mas por que, né, ela fez isso? A gente poderia vender esse frasco caro de perfume e dar aos pobres. No primeiro momento, a gente pode imaginar que ele tinha ali uma preocupação verdadeira, né, pela dignidade dos pobres, pela vida dos pobres, mas não era isso. De fato, ele tinha outros interesses e utilizava o pobre, a pobreza, a situação de vulnerabilidade como discurso, como caminho, como ponte para os projetos pessoais de corrupção. Isso fica evidente no texto também. E a resposta de Jesus é dizendo: vocês sempre terão pobres com vocês e poderão fazer o bem quando quiserem. Esse é todo o trecho da fala de Jesus. Dizendo assim, a todo momento a gente deve demonstrar de fato qual que deve ser a nossa motivação diante destas realidades. E ter uma preocupação sincera, verdadeira, honesta, justa para com a superação dessa realidade. E aí a gente percebe, não só em tantos discursos políticos, de alguns que se dizem lideranças, de pessoas que pensam projetos e utilizam o pobre, a pobreza, a vulnerabilidade, a desigualdade como estandarte do seu projeto pessoal. Como instrumento, como ponte, como trampolim de algo que vai beneficiar apenas aquele indivíduo e que não vai se transformar em ações concretas, cotidianas, de superação da pobreza. Isso nos dói e deve doer. E já que a gente fala que isso deve doer, é porque justamente essa realidade difícil que ainda mais a gente vive nesse momento no Brasil, a gente tem que senti-la, porque se a gente não sente a dor da multidão de pobres que cresce a cada instante, dificilmente, de fato, a gente vai conseguir ter uma preocupação sincera, franca, para construir passos de superação. E aí a gente olha o momento histórico, o momento social, econômico, político que a gente vive hoje, de uma carestia, de um custo de vida que sobe a cada dia. A cada dia. Inflação que consome o pouco de renda do povo, do desemprego que salta, e aqueles que não estão desempregados estão subempregados, ou então com salários defasados, ou então em processos de uberização da força de trabalho, e que é somada ao preço elevadíssimo de itens básicos de alimentação, do custo do gás de cozinha, da energia elétrica, da água. Ele pensa assim, quão caro é hoje viver com o mínimo de dignidade. E que boa parte, e cresce cada vez mais, essa quantidade de pessoas que não conseguem viver dignamente. E aí o material que a CNBB nos propõe e preparou para que a gente pudesse animar a celebração, a reflexão que fosse para a ação desta Jornada Mundial dos Pobres, apresenta um número de 51 milhões,9 de pessoas em situação de pobreza. Quase 52 milhões de brasileiros e brasileiras que estão numa condição que beira a fome, uma situação de plena insegurança alimentar, justamente num país que é celeiro do mundo, que produz alimento para 1 bilhão de pessoas, mas que isso tudo é transformado em commodities e que não servem de fato para o alimento dos brasileiros e brasileiras. E tantos desses que às vezes vivem também no campo e sofrem também com tudo isso. Então, essa dificuldade do campo da cidade tem que se tornar, de fato, preocupação de todos nós. Mas aí, eu acho que quando vocês tomarem a leitura, porque eu acho que o vídeo aqui é só uma motivação justamente para a leitura desse texto, já que domingo é o Dia Mundial dos Pobres, vocês vão ver lá 9 pontos. E tem pontos bem interessantes. Aqui eu gostaria de tomar a leitura, por exemplo, do ponto número 6.
da carta do Papa Francisco. Entretanto, permanece de pé uma questão nada óbvia. Como se pode dar uma resposta palpável aos milhões de pobres que tantas vezes, como resposta, só encontram a indiferença, quando não a aversão? Qual caminho de justiça é necessário percorrer para que as desigualdades sociais possam ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão frequentemente espizinhada? Um estilo de vida individualista é cúmplice na geração da pobreza e muitas vezes descarrega sobre os pobres toda a responsabilidade da sua condição. Mas a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Mas a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. A gente tem que gravar cada vez mais isso. Não existe a multidão de pobres porque Deus quis assim, porque este é o nosso destino. Não, é justamente o resultado do egoísmo humano, é o resultado de projeto de poucos que produzem essa realidade. E continuando ainda no mesmo parágrafo do Papa, ele continua. Portanto, é decisivo dar a vida a processos de desenvolvimento onde se valorizem as capacidades de todos, para que a complementariedade das competências e a diversidade das funções conduzam a um recurso comum de participação. Há muitas pobrezas dos ricos que poderiam ser curadas pela riqueza dos pobres, bastando para isso encontrar-se e conhecer-se. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. Os pobres não podem ser aqueles que apenas recebem. Devem ser colocados em condição de poder dar, porque sabem bem como corresponder. Quantos exemplos de partilha diante dos nossos olhos. E esse momento de pandemia mostrou isso. Justamente aqueles que pouco tinham se levantavam para dividir com outros. Aqui na comunidade tem um canto de ofertório que diz assim: um pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco que repartimos é fartura abençoada. O pouco que repartimos é fartura abençoada. Então, é justamente esse gesto que muitas vezes a gente percebe nas nossas periferias. Os pobres ensinam-nos frequentemente a solidariedade e a partilha. É verdade que são pessoas a quem falta algo, e por vezes até muito, se não mesmo necessário. Mas não falta tudo, porque conservam a dignidade de filho de Deus, que nada e ninguém pode lhes tirar. E aí a gente pensa como a gente pode conduzir esses processos de desenvolvimento que o Papa nos convida. E aí outros instrumentos para isso também é, por exemplo, como eu já falei, a Sexta Semana Social Brasileira, mas também a própria Articulação Brasileira para a Economia de Justiça e Clara, que se coloca também neste desafio de pensar estratégias, de pensar, para além de momentos, para além de eventos, um processo radicado na verdade evangélica de superação dessas realidades. Para que, de fato, a gente possa ter um mundo que caiba a todo mundo. Um mundo que dê suporte a todo mundo, respeitando essa dimensão da casa, que deve ser comum a todos. A gente deve se colocar esse desafio, certamente. E aí, já no fim da carta, o Papa coloca. Deixa eu colocar. Achar aqui. Faço votos para que o Dia Mundial dos Pobres, chegado já à sua 5ª celebração, possa radicar-se cada vez mais nas nossas igrejas locais e abrir-se ao movimento de evangelização que, em primeira instância, encontre os pobres onde estão. Encontre os pobres onde estão. Não podemos ficar à espera que batam a nossa porta. É urgente ir com eles às suas casas, aos hospitais e às casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros onde por vezes se escondem, aos centros de refúgio e de acolhimento. É importante compreender como se sente, o que estão a passar e quais os desejos que têm no coração. Façamos as nossas palavras inflamadas do padre Primo Massolari. E ele diz assim:
Gostaria de pedir-vos para não me perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais perguntas representem uma distração ou pretexto para escapar de uma específica indicação de consciência de coração. Os pobres, eu os nunca o contei, porque não se podem contar. Os pobres abraçam-se, não se contam. E o Papa continua encerrando. Os pobres estão no meio de nós, como seria evangélico se pudéssemos dizer com toda a verdade. Também nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida, um instrumento de salvação. De fato, para mais do que refletir sobre a realidade de vulnerabilidade do nosso bairro, do nosso território, da nossa cidade, do país em que a gente vive neste momento, dos desafios da migração, da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, as nossas ações, repito, como disse, cotidianas, devem revelar esse amor, cuidado, misericórdia para com todos. Que a ação da nossa militância, que a ação da nossa pastoral, que a ação da nossa comunidade, que a nossa ação individual reflita todos os dias, com as nossas mãos, pés unidos em ação, aquilo que o texto propõe e aquilo que certamente todos nós desejamos. Que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aí, para encerrar, porque já acho que falei demais, eu lembrei que tenho aqui esse LP, chama Os Pobres Têm Voz, Cantos das Comunidades, esse é o volume 2. E aqui tem uma frase do Reginaldo Veloso, cantor, animador das nossas comunidades, que diz assim: os pobres têm voz e canto, um canto feito de carne e osso, suor e sangue. Um canto que tem cheiro do mato, o frescor da chuva e o ardor do sol. Um canto que contém os calos das mãos trabalhadoras, a alegria dos folguedos, o misticismo dos romeiros, a certeza dos militantes. O canto da igreja que se faz encontro de irmãos, no coração de quem ecoa a boa nova da passagem libertadora de Deus. Que a gente possa escutar a voz dos pobres e, de fato, transformá-la em instrumento de libertação. Uma boa segunda-feira, um abraço carinhoso e a gente se encontra aqui na comunidade Paz e Bem.